Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje é dia 27 de maio, quarta-feira. E quarta-feira nós falamos sobre as perguntas que a fé enfrenta. E a pergunta de hoje é: e se nada mudar? Essa é uma pergunta que muitas vezes fica nos incomodando, não é mesmo? Então, vamos ver o que nos diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Mas ela aparece em algum momento da caminhada. E se nada mudar? Existe uma pergunta que muitas pessoas se fazem em silêncio. Talvez não contem para ninguém. Talvez nunca tenham falado em voz alta. Mas ela aparece em algum momento da caminhada. E se nada mudar? E se a situação continuar igual? E se a oração não for respondida da maneira que espero? E se aquela porta não se abrir? E se a luta continuar? Essas são perguntas honestas, perguntas humanas, perguntas que surgem quando o tempo passa e os resultados não aparecem. Hoje vamos conversar sobre isso e vamos ver isso à luz da Palavra de Deus. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Nessa frase, Paulo nos lembra de uma verdade que desafia a nossa natureza. Nós gostamos de viver pelo que enxergamos. Quando vemos progresso, ficamos animados. Quando vemos respostas, nossa fé cresce. Quando nós vemos mudanças, nós nos sentimos seguros. Mas a fé verdadeira muitas vezes continua firme, mesmo quando os olhos ainda não conseguem perceber nada. Uma das maiores provas da fé não acontece quando tudo está certo. Acontece quando continuamos confiando, mesmo sem enxergar resultados imediatos. É fácil a gente acreditar quando o milagre já aconteceu. Difícil mesmo é a gente continuar acreditando durante o processo. Mas é justamente aí que a fé amadurece. A Bíblia, ela está cheia de pessoas que passaram por longos períodos sem ver mudanças. Abraão, por exemplo, a gente sabe que ele esperou anos pela promessa. José passou também anos na prisão. Davi esperou muito tempo para se tornar rei. Mas em nenhum desses casos Deus havia abandonado seus planos. O Senhor continua trabalhando mesmo quando nada parece acontecer. Talvez então a pergunta não seja e se nada mudar? Talvez a pergunta correta seja: e se Deus estiver trabalhando de uma forma que eu ainda não consigo enxergar? Porque muitas vezes esperamos mudanças ao nosso redor, enquanto Deus está produzindo transformações dentro de nós. E essas mudanças internas, costumam ser as mais importantes. Existe algo que precisamos lembrar. Nossa esperança não está nas circunstâncias. Nossa esperança, ela está em Deus. As circunstâncias, elas mudam. As emoções também mudam. Os dias mudam. Mas a fidelidade do Senhor, ela permanece a mesma. Mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando nós não vemos, mesmo quando ainda nós estamos esperando. Hoje, em vez de alimentar pensamentos de derrota, vamos alimentar a nossa confiança em Deus. Vamos nos lembrar das vezes em que Ele já cuidou de cada um de nós, das portas que Ele já abriu, dos livramentos,
que Ele já concedeu, das orações que Deus já respondeu. O Deus que foi fiel ontem, Ele continua sendo fiel hoje também. Vamos agora então à nossa oração. Vamos falar com Deus e entregar a Ele as nossas dúvidas, nossos medos e as nossas inquietações. Senhor meu Deus, meu Pai amado, existem momentos em que nos sentimos cansados, momentos que olhamos ao redor e parece que nada está mudando, momentos em que a espera se torna difícil. Mas hoje, Senhor, queremos renovar nossa confiança em Ti. Por isso eu te peço, meu Pai, ajuda-nos a vivermos pela fé. Ajuda-nos a confiar, mesmo quando não enxergamos resultados. Ajuda-nos a lembrar que o Senhor continua trabalhando em cada detalhe da nossa vida. Fortalece os corações desanimados, renova a esperança daqueles que estão cansados e que nunca percamos a certeza de que Tu permaneces fiel, mesmo nos dias difíceis, mesmo nos processos longos, mesmo nas estações de espera. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se hoje você, eu, qualquer um de nós estiver atravessando um período em que parece que nada está mudando, que a gente não permita que a aparência das circunstâncias defina a nossa fé. Deus continua sendo Deus. E sua fidelidade não depende daquilo que conseguimos enxergar. Portanto, que a gente continue caminhando, que nós continuemos fazendo as nossas orações e que a gente continue também confiando, porque o Senhor, nosso Deus, ainda escreve capítulos na vida daqueles que não desistem. Bom, amanhã, quinta-feira, é dia de nós falarmos de personagens da Bíblia. Vamos refletir sobre a transformação impressionante de um homem que teve sua vida completamente mudada por Deus. Vamos falar um pouco sobre Paulo, onde aconteceu uma transformação verdadeira. Vai ser uma mensagem poderosa sobre recomeço, sobre graça e mudança de vida. Então, eu te espero aqui amanhã, se Deus quiser. Que Deus abençoe profundamente o nosso dia e fortaleça a nossa caminhada. Um abraço a todos, até amanhã, fiquem com Deus.